E a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, amém? Queria convidá-los a abrirem o texto de Atos capítulo 13. Curiosamente, um texto em que nós encontramos o primeiro estabelecimento de uma missão mundial nas Sagradas Escrituras. Atos capítulo 13, versos do 1, iremos ler até o verso de número 5. Diz assim a palavra de Deus: Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separe-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, o despediram. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas e tinham também João Marcos como auxiliar deles. Meus queridos, nessa noite eu queria meditar com os amados irmãos sobre princípios que nós precisamos ter, princípios para a realização da obra missionária. E eu queria chamar a atenção de vocês para uma história que eu li recente e que eu acho que introduz bem essa temática sobre as missões. O dia, meus irmãos, era o dia 23 de janeiro de 1909. Um navio de carga e que também levava vários passageiros, ele saía da região da cidade de Nova York com direção a Portland, no estado do Maine, nos Estados Unidos. E então eles foram, durante esse trajeto, eles foram surpreendidos por uma violenta tempestade de inverno. E as ondas começaram a crescer e se tornaram gigantescas e começaram a bater o barco. E o barco começou a dar sinais de que iria afundar. Com pouca visibilidade, eles tentaram navegar às cegas naquela noite para tentar conseguir chegar em algum lugar em que eles não fossem despedaçados pelos recifes das costas de Portland. E então, no desespero deles, eles tentando de todas as formas evitar o naufrágio, de repente uma forte luz brilha. E aquela luz intensa foi aumentando e aumentando, e então eles perceberam, o capitão do navio percebeu que era o farol de Portland. E graças à ajuda do farol, com o telégrafo, o que estava controlando o farol, o faroleiro, como é que é chamado, ele começa a passar a mensagem, ele começa a guiar aquele navio, e aquele navio que estava indo em direção aos recifes para afundar, ele consegue contornar aquela situação, e por causa do farol, ele consegue sair daquela situação tão complicada. Meus queridos, a missão da igreja, ela se assemelha à história desse farol. Deus nos chamou, meus irmãos, para sermos luz em meio às trevas desse mundo. Deus, ele chamou a igreja para guiar os perdidos para Cristo. Agora, para que isso aconteça de uma forma bíblica, para que isso aconteça de uma forma saudável, é preciso que nós atentemos para os princípios que a Bíblia estabelece, que o próprio Deus estabelece para a conclusão, o cumprimento e o estabelecimento da sua missão. E quando eu olho, meus irmãos, para esse texto, eu encontro alguns desses princípios. Quando nós pegamos a narrativa de Atos, nós percebemos que o Evangelho já havia chegado a Jerusalém, a Samaria e a Judéia. Mas ele não havia ainda chegado aos confins da terra. A palavra de Atos, capítulo 1, versículo 8, que é literalmente o texto-chave do livro de Atos, diz: Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém,
na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Nós percebemos pelo capítulo 11 do livro de Atos que a igreja de Jerusalém acabou pregando o evangelho e focando apenas nos judeus. E então Deus enviou a perseguição. E aí quando a perseguição veio, eles se espalharam. E aqueles que foram se espalhando começaram a pregar o evangelho e chegaram a Antioquia. E essa igreja começou a florescer, com uma quantidade enorme, meus irmãos, de pessoas que não eram judias. E então eles perceberam que o evangelho não é apenas para os judeus, o evangelho é para todas as nações. E então eles começam a parar, a avaliar, a planejar a primeira excursão missionária, a primeira viagem missionária do Novo Testamento. É essa igreja e é o texto que nós encontramos aqui. Eles estão orando, eles estão se preparando, eles estão projetando missões. E eu quero, meus irmãos, nessa noite, olhar para esse texto e destacar 3 princípios que ele estabelece aqui, que são fundamentais para nós podermos completar a missão. Em primeiro lugar, eu queria destacar a preparação espiritual. Veja o que é que diz, meus irmãos, os versos 1 e uma parte do verso 2. O texto diz: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando. Meus queridos, a primeira coisa que Lucas faz aqui é destacar que essa igreja tinha uma liderança qualificada. Era uma liderança, meus irmãos, que ela estava em conexão, em sua dependência com o Espírito Santo. É tanto que o Espírito Santo imediatamente responde ao clamor, à oração, aos jejuns dessa igreja. Agora, notem algo interessante. Ele apresenta aqui 2 oficiais que lideravam essas primeiras igrejas. Ele chama aqui de profetas e mestres. Alguns profetas, eles eram mestres, como Paulo, que era profeta e mestre, Pedro, João, mas haviam mestres que eram apenas mestres, eles não eram profetas. Por isso que tem essa distinção. Nem todo profeta é mestre, nem todo mestre é profeta, alguns são profetas e mestres. E é interessante o trabalho, meus irmãos. A diferença básica entre um e outro se relacionava ao próprio ensino, à frequência do ensino. Quem era responsável por ensinar as verdades de Deus à igreja eram os mestres. Mas, no entanto, vez por outra, o Espírito Santo levantava um profeta para que o Espírito Santo falasse por meio dele alguma situação específica. Provavelmente aqui foi um dos profetas que o Espírito Santo levantou para dizer: é Paulo e é Barnabé. Vocês estão perguntando quem? Mas é Paulo e é Barnabé. Então notem, meus irmãos, essa conexão, essa preparação espiritual. Eles querem fazer missões, mas eles começam jejuando, orando. Eles estão se capacitando espiritualmente para fazer a missão. Agora, veja, meus irmãos, eles estão se capacitando. Mas notem que essa igreja, ela é uma igreja propícia para fazer missões mundiais. Se vocês pararem para perceber, nos nomes que Lucas aqui ele descreve, há pelo menos 2 africanos. A palavra Níger é uma palavra latina que significa negro. Simeão, o negro. Ou seja, era alguém da região da África. Cirene, também na África. Tem 2 judeus. Inclusive tem uma pessoa chamada Manaém, que era do alto escalão do governo da tetrarquia. Ele foi criado junto com Herodes. Nós não sabemos nada sobre a sua conversão, mas em algum momento da vida o evangelho chegou ali, no governo daquela região. Ele ouviu falar sobre Jesus Cristo, e então ele se converte e decide fazer parte, meus irmãos, da igreja de Antioquia. É uma igreja que ela tem experimentaram o mesmo evangelho e eles entendem que esse evangelho deve ser compartilhado com todos. Não é um evangelho, meus irmãos, apenas de judeus, é um evangelho de todos. Eles estão unidos aqui com um único propósito,
estão jejuando, estão buscando, estão percebendo que o Senhor está chamando eles para completar a missão. E aqui nós aprendemos um ponto interessante. Quando nós estamos em comunhão com o Senhor, nós acabamos descobrindo qual é a nossa missão. Quando nós nos dedicamos, quando nós jejuamos, quando nós oramos, quando nós buscamos, o Senhor acaba falando ao nosso coração qual é a nossa missão. Eles estão unidos aqui, meus irmãos. Missões requer unidade. Nós precisamos ter esse pensamento em comum. Você não deve pensar que missões é responsabilidade do departamento de missões da igreja. Missões é algo que o Senhor nos chama. Missões é uma tarefa de todo aquele que se encontrou com Jesus Cristo. E nós precisamos nos reunir em torno desse propósito. E veja que a preparação aqui nesse texto tem 3 elementos bem básicos. Note, eles estão orando, estão cultuando e estão jejuando. E quando você olha a história dos grandes avivamentos, como os avivamentos da Nova Inglaterra, todos esses avivamentos foram marcados por jejum, por oração e por verdadeira adoração ao Senhor. Note que aqui, meus irmãos, existe um ótimo exemplo, um padrão para nossa igreja. Se nós quisermos realmente fazer missões, se nós quisermos realmente participar de missões, nós precisamos nos consagrar, nos preparar para que o Senhor nos guie, nos direcione a tomar a decisão, não apenas sobre onde estabelecer um trabalho missionário, mas também quem enviar para o trabalho missionário. Que ótimo exemplo, meus irmãos, nós temos aqui de como preparar campanhas missionárias. Fazer a obra de missões é primeiramente, não é uma questão de realizar atividades, levantar recursos, enviar ofertas. Em primeiro lugar, meus irmãos, fazer missões é uma questão espiritual, de adoração, de jejum, de oração, de preparação. Percebam, meus irmãos, que eles estavam adorando e Deus os levanta, os fala com eles, os direciona para fazer missões. E as missões só existem, meus irmãos, porque existem lugares nesse mundo, existem lugares nessa terra em que o nosso Deus ainda não é adorado. O principal fundamento das missões não é o homem. Nós não fazemos missões porque as missões, em primeiro lugar, têm o objetivo de salvar os perdidos. Não é esse o fundamento das missões. O fundamento das missões é levar as pessoas a adorarem a Deus. Deus é o foco das missões. Deus é o supremo objetivo das missões. As missões existem para que Deus seja conhecido e adorado. E enquanto Deus é conhecido e adorado, Ele salva pessoas, Ele transforma pessoas, Ele ajuda as pessoas a enxergarem a beleza de Cristo. É a glória de Deus, meus irmãos. Não primeiramente a salvação do homem, que é o objetivo das missões. Se nós perdermos isso de foco, nós começaremos a projetar como nós conseguimos trazer mais pessoas, chamar mais pessoas, ao invés de dizer como é que nós podemos fazer as pessoas enxergarem e verem a beleza da obra de Cristo e se converterem a esse Cristo para terem a salvação das suas almas. Esse é o objetivo, meus irmãos, principal de missões. Nós nos preparamos espiritualmente para fazer o nome do Senhor Jesus Cristo conhecido em toda a terra. Agora notem, meus irmãos, um segundo fundamento. Notem aqui um segundo princípio. Você tem uma preparação espiritual de um lado, e agora você tem também uma comissão espiritual. Eles estão se preparando e agora eles lidam com a comissão do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem separa. Veja o que é que o resto do verso 2 diz. E o Espírito Santo disse: separe-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Vejam que aqui o autor do livro de Atos, ele quer que a gente perceba uma conexão muito importante quando o assunto ele é missões. De um lado, nós temos uma preparação espiritual, jejum,
oração, adoração. Do outro, nós temos um agir sobrenatural. É o Espírito Santo separando e comissionando. E quando eu olho para esse texto, ele abre um importante precedente, para que nós busquemos a Deus em meio a jejum e a oração, para que o Espírito Santo nos oriente, para que ele nos guie, não apenas onde devemos começar, mas quem devemos enviar, especialmente aqui, meus irmãos. Especialmente aqui é necessário destacar um ponto importante, um ponto que eu julgo muito importante. Ninguém deve presumir, depois de ler uma passagem missionária da Bíblia, por exemplo, como Isaías capítulo 6, ou mesmo escutando um sermão missionário, conclamando a gente se envolver com missões, ou até mesmo ouvindo em casa uma mensagem, ser tocado por alguma emoção e dizer, rapaz, eu quero ser missionário. Eu estou sentindo uma inclinação que Deus está me chamando para missões. Às vezes acontece isso. A pessoa escuta um sermão e aquele sermão ali toca tanto o coração que a pessoa, rapaz, eu acho que eu quero ser missionário. A pessoa, não, eu quero ser missionário. Agora, esse texto, meus irmãos, ele ensina claramente que é necessário o reconhecimento da igreja. Vocês estão percebendo aqui que Saulo e Barnabé estão recebendo imposição de mãos. O costume da igreja primitiva ao impor as mãos era uma posição de reconhecimento. Quando alguém era separado pelo Espírito para o ministério pastoral, ele tinha as mãos ali, os presbíteros impunham as mãos, e então ele era consagrado ao ministério pastoral. Foi assim com Timóteo e com Paulo. Ou seja, a igreja aqui está reconhecendo tanto o chamado interno que Paulo e Barnabé com certeza tinham ali, estavam orando por missões, com certeza o coração de Saulo e de Barnabé, que depois vira Paulo, né? Com certeza tinha esse chamado interno, mas a igreja reconhece. A igreja olha para esses dois homens e percebe que eles têm as características e as capacidades para promover e fazer missões. Meus irmãos, isso é importante, por quê? Porque fazer missões não é uma questão de sinceridade. Não, eu realmente quero fazer missões. Missões não é uma questão, meus irmãos, de sentimento. Missões estrangeiras, transculturais, como nesse caso aqui, missões mundiais, é uma questão de vocação. O reconhecimento da igreja, ele é importante para que a igreja não envie aventureiros para o campo missionário. Quando alguma pessoa é enviada para o campo missionário, sem ter a vocação missionária, ela vai se frustrar, ela vai frustrar talvez quem esteja no entorno dela, e isso não vai trazer, meus irmãos, benefício algum para a obra missionária. Ela pode até ser sincera, desejar, mas é preciso que a igreja reconheça. E às vezes a gente não para pensar, né? Está o cara dentro da igreja, eu quero fazer missões não sei aonde. O cara nunca compartilhou o evangelho com as pessoas aqui. Se você não consegue compartilhar o evangelho aqui, com pessoas que estão próximas a você, como é que você vai compartilhar o evangelho lá no outro lado do mundo? É preciso que a igreja reconheça as pessoas que são capacitadas para ser, de fato, vocacionadas e missionários transculturais. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que talvez isso explique a desistência de João Marcos nesse texto. Vocês viram que no versículo 5, Lucas faz questão de dizer que João Marcos estava acompanhando Saulo e Barnabé. Vocês sabem o que é que acontece no versículo 13 desse mesmo capítulo? João Marcos abandona a missão. E isso fez com que Paulo perdesse a paciência com ele. Na segunda viagem missionária, Barnabé queria levar João Marcos e Paulo disse, não, vai levar não, porque ele desistiu na primeira. Agora, eu entendo que muitas pessoas têm vários motivos para explicar por que é que João Marcos desistiu. Para mim, o motivo é muito claro. O Espírito Santo mandou separar quem? Saulo e Barnabé. Quem foi separado para aquela obra tão complicada, que foi aquela primeira viagem desbravadora, foi Saulo e Barnabé. Quando João Marcos se coloca ali e vai fazer a missão sem ter sido chamado, acontece coisas desse tipo. João Marcos, ele simplesmente abandona a missão.
que é o que o verso 13 diz. Ele abandona a missão. A palavra que é usada lá no texto mesmo é abandonar a missão. E por que ele abandonou? Porque ele não foi chamado para aquela missão específica. É por isso que eu tenho um chamado missionário. Seus pastores concordam com você? A igreja, como uma forma completa, ela concorda com você? Ela consegue ver na sua vida, de fato, elementos que fazem parte de uma consciência missionária? Ou você quer ir apenas com o seu desejo? Se você for, prepare-se para acontecer coisas como aconteceram aqui com João Marcos. Era uma vergonha missionários darem voltando para trás na igreja primitiva. E João Marcos passou por essa vergonha, porque ele não estava naquele momento ali preparado. E eu creio, meus irmãos, que esse texto aqui, e eu quero fugir só um pouquinho do tema, não se aplica apenas à questão de missões, não. Esse texto aqui também serve para a escolha dos líderes da nossa igreja. Sejam pastores, diáconos, professores, dentro da igreja tem muita coisa para se fazer, que também é missão local. E nós precisamos, meus irmãos, ser guiados pelo Espírito Santo. A igreja precisa fazer a mesma coisa que Antioquia está fazendo aqui, se preparar espiritualmente, jejuar e orar, pedindo para que Deus direcione a escolha certa, levante a pessoa certa, para que a obra de Deus ela avance. Quando o Espírito Santo é o guia, meus irmãos, a obra de Deus ela avança. Nós precisamos seguir esse mesmo princípio, porque foi isso o que Paulo fez quando voltava da viagem missionária. Ele foi, e quando ele voltou, ele estava voltando, Wilton, para as igrejas que ele tinha passado. Olha o que é que ele diz no capítulo 14, verso 23. Por favor, irmão Carlinhos. O texto diz o seguinte, Atos 14, 23. E promovendo em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns ao Senhor, encomendaram ao Senhor aqueles que haviam crido. Note que ele pregou o evangelho, saiu pregando, muita gente se convertendo, depois ele dá voltando. E o que é que ele faz? Ele vai estabelecer pessoas para liderar a igreja. Como é que ele escolhe as pessoas? Jejuando e orando. Meus irmãos, se a nossa escolha não for baseada nisso, nós temos uma forte tendência em escolher pessoas apenas com os olhos humanos. Nós temos a tendência de escolher pessoas talvez com uma mentalidade carnal. E o que é uma mentalidade carnal numa pessoa que está dentro da igreja, ocupando um cargo da igreja? Ela não quer servir, ela quer ser vista. E há uma diferença. Ela não serve a Deus porque ela quer que o reino de Deus cresça. Ela quer ocupar algum cargo para ter visibilidade na igreja. E isso só acontece porque muitas vezes, ao invés de nos prepararmos espiritualmente para essa escolha, nós acabamos decidindo de qualquer jeito, achando que escolher alguém para servir na obra de Deus é algo natural. Não é algo natural, é algo espiritual. A obra de Deus, do começo ao fim, ela tem o seu aspecto espiritual. Então nós precisamos depender do Espírito para essa escolha. Nós precisamos nos preparar espiritualmente. Nós precisamos se preparar porque as nossas escolhas precisam ser guiadas por aquele que criou missões. E quem criou missões, quem energiza as missões, quem dá cumprimento à missão é o Espírito Santo que foi derramado no capítulo 2 de Atos. É Ele quem levanta profetas, mestres, é Ele quem levanta pregadores, é Ele quem levanta pastores para que a obra do Senhor continue. Mas deixe-me caminhar e falar sobre um terceiro princípio que é importante. Nós temos a preparação espiritual, a comissão espiritual, mas também a direção espiritual. Olhem comigo agora, se vocês perceberem do verso 1 a 3, nós temos uma sequência. Tem preparação, tem a comissão, a igreja se preparou, a igreja comissionou, a igreja se despediu. Agora, para onde eles iriam? Para onde eles iriam? Que o Espírito Santo separou, beleza, mas não diz nada no verso 3 para onde eles iriam.
A igreja entendeu que era o Espírito Santo que estava chamado e impôs as mãos, beleza. Mas até aí também não diz para onde eles iriam. Agora, notem, meus irmãos, a ênfase de Lucas no verso 4. Barnabé e Saulo, enviados por quem? Enviados pelo Espírito Santo, foram até o porto de Seleucida e dali navegaram até Chipre. Ou seja, quem guiou, quem disse onde é que ia começar a viagem missionária foi o Espírito Santo. A igreja reconheceu, capacitou, impôs as mãos, mas é o Espírito Santo quem leva de forma muito clara Paulo, Barnabé e, claro, Marcos até a ilha de Chipre. É o Espírito Santo quem estava direcionando. Meus irmãos, aqui fica claro que toda a direção da obra missionária não depende, meus irmãos, da visão dos homens, mas da visão de Deus. Talvez se Paulo, Silas, Barnabé ou qualquer outro tivesse deixado a cargo deles decidirem, talvez escolhessem qualquer outro lugar e não Chipre. Eu sei, meus irmãos, que não dá para ter certeza a razão por que Chipre foi escolhido inicialmente. Eu suspeito que por ser uma ilha no meio do Mediterrâneo, dessa ilha dava para você ir para várias cidades do Mediterrâneo. Mas eu também não descarto a possibilidade, porque Barnabé é de Chipre. Barnabé sai de Chipre e funda a igreja de Antioquia. E lá na região de Chipre, provavelmente, Barnabé tinha muitos conhecidos. Barnabé tinha muitos relacionamentos lá. E isso facilitaria a pregação do Evangelho. O fato é, meus irmãos, que começa pela ilha de Chipre. E, meus irmãos, a primeira viagem missionária provou-se ser extremamente eficaz. Quando vai a segunda viagem missionária, várias cidades ali, Paulo não retorna. E quando retorna só para falar com a igreja, ver como é que a igreja está. Mas ele não volta mais para a ilha de Chipre. Por quê? Porque o movimento missionário nessa ilha foi tão bom, tão completo, que a igreja floresceu rapidamente em Chipre, como a história da igreja primitiva deixa claro, e Paulo nem sequer precisou mais para voltar. Agora, por que ele alcançou esse objetivo tão grande e de forma tão rápida na primeira viagem missionária? Porque foi o Espírito Santo quem estava guiando ele. Que verdade importante, meus irmãos. Nós precisamos nos preparar para sermos guiados pelo Espírito Santo na obra missionária. Isso vale, meus queridos, tanto para a igreja, de uma forma geral, como também para a nossa vida individual. Se você quer evangelizar alguém que você ama tanto, que é da sua família, você precisa de preparo. Você precisa orar para que o Senhor abra as portas. Essa primeira viagem missionária sobre, meus irmãos, o direcionamento do Espírito Santo, ela moldou a história da igreja. E, meus irmãos, eu não estou exagerando de forma alguma, ela mudou o curso da história missionária da igreja. Até então, o evangelho era tido como o quê? Algo judaico. Mas essa igreja, a partir dessa igreja, o evangelho chegou a todas as nações. Não apenas na região da Judéia, não apenas em Jerusalém, mas ao nosso mundo, a nós aqui em Apodi. É a partir dessas missões aqui que o cristianismo hoje, ele tem mais de 2 bilhões de pessoas, ou estão dentro, ou são simpatizantes do cristianismo. Mas tudo começou, meus irmãos, com essa igreja, se preparando, ouvindo a voz do Espírito Santo. Considere, por exemplo, o valor teológico dessa missão. Quando Paulo fundou as igrejas, depois Paulo escreveu para essas igrejas, para fazer com que essas igrejas se edificassem teologicamente. E nós temos as cartas escritas para muitas dessas igrejas, tanto da primeira missão, da segunda missão e da terceira viagem, que até hoje elas impactam pessoas, elas mudam a vida. Quem aqui nunca foi impactado pela carta da alegria de Filipenses? Quem aqui nunca foi impactado pela soberania de Cristo na carta dos Colossenses? Até hoje, as cartas que foram escritas nessas missões, a partir da igreja de Antioquia, que se tornou literalmente o fundamento das missões gentílicas, nós temos todo o arcabouço teológico, meus irmãos. A importância dessa igreja na história das missões, ela é, meus irmãos, incalculável.
Essa igreja ela é um exemplo. Nós não devemos minimizar de forma alguma o impacto de nenhuma campanha missionária. Veja que essa campanha missionária transformou. Em pouco tempo, o evangelho se tornou dominante no Império Romano. Se tornou a maior religião do Império Romano a partir das missões dessa igreja do capítulo 3 do livro de Atos. Nós não devemos minimizar de forma alguma. Deus pode usar nossas campanhas missionárias para mudar o nosso estado, para mudar o nosso país, para transformar o nosso mundo. Nós não sabemos quando Deus enviará aqueles maciços avivamentos que foram profetizados por Isaías 2 e Miqueias 4. Um avivamento tão poderoso que as nações vão dizer: vamos procurar o Senhor para que Ele nos ensine a sua lei. O mundo está sedento, o mundo precisa do Evangelho. E a igreja é essa luz, é esse farol em meio às trevas desse mundo. O mundo é como um barco que está literalmente caminhando, navegando, para se encontrar com a sua destruição, na rocha do juízo de Deus. E a igreja é esse farol que pode mudar o curso, que pode apontar o caminho e levar o homem, levar o mundo a mudar essa rota de destruição espiritual que ele se encontra. Meus irmãos, hoje nós contamos com muitas pessoas que sabem organizar, mas poucas dispostas a jejuar por missões. Hoje nós temos muitas pessoas que até contribuem financeiramente, mas poucas que oram incessantemente. Nós temos, meus irmãos, muitos que gostam de falar, poucos que querem fazer alguma coisa. Para falar tem demais. Para dizer que não dá certo, para dizer que isso aqui foi feito disso aqui, mas era para ter sido feito daquele outro jeito. Para falar sempre tem, mas para fazer, meus irmãos, são poucos. Se nós fracassarmos em nossa preparação, em nossa devoção a Deus, jamais conseguiremos completar a missão de proclamar o amor do Pai a todas as nações. Jamais. Que a Igreja Batista Brasileira aprenda com a Igreja de Antioquia a fazer campanhas missionárias. Que a Igreja Batista de Apodi aprenda com essa igreja. Que nós, meus irmãos, aprendamos com o exemplo desses irmãos aqui a como nós podemos completar a missão. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos desafie, que Deus nos dê um espírito desejoso de ver missões chegarem até de fato os confins da terra.